aqui na Se Reveste, que são os nossos encontros, aqueles encontros que a gente ama de verdade. Então hoje nós vamos conversar com Thalita, Rafaela, Raíla. E hoje a gente tem muitos assuntos para conversar, muito bate-papo, muita experiência vivida em São Paulo, que é o nosso tema principal, é a Expo Revestir 2026. Então vocês não podem perder esse episódio porque ele está lindo de se ver, vai ficar muito bacana. Então, iniciando o nosso Conversas que Transformam Ambientes, em especial nós vamos passar para vocês todas as experiências que vivemos juntas, que foi um momento maravilhoso, de muita conexão, de muita aprendizagem, de encontros que a gente não vai esquecer, mas também encontros que enriqueceram conhecimentos. Então, de início a gente vai falar muito sobre qual foi a impressão que vocês tiveram nessa Expo Revestir 2026. Para mim foi a primeira vez. Mas para alguns de vocês eu já sei que foi a segunda vez que foi. Então a gente vai iniciar com Thalita, contando a experiência dela esse ano na Expo Revestir 2026 com relação à tecnologia. Lucinha, a parte de tecnologia eu vi muita automação. Automação de cortina, automação de brises em fachada. Essa parte tecnológica com a chegada das IAs, né? A gente sabe que tem muito. O que me surpreendeu de verdade foi o fato de ter encontrado muita coisa natural. Muita pedra, muitos elementos naturais. Ano passado, como eu tinha ido, eu já tinha visto muita questão de automação. Esse ano, eles continuaram com essa questão de você fazer tudo pelo celular, de você ter tudo ao seu alcance. Rafaela, você teve essa mesma impressão? Você viu algo diferente? Você é a primeira vez que foi para isso? Primeira vez. Sim. Olha, a tecnologia impressionou justamente também nessa parte aí que a Thalita falou, as torneiras, né, que a gente vê que as torneiras têm a água quente, que a gente já tem, né, aquecida quando necessário, mas também a gaseificadas, né, com a água a gás, e assim, isso é muito prático para quem gosta, até pra gente aqui que é nessa serra e toma um vinhozinho, vem acompanhado de água com gás, então eu gostei dessa proposta, e a tecnologia também impressa nos revestimentos. A gente viu assim nos pisos vinílicos, a pedra, o natural, vindo dessa tecnologia perfeita, que você pega um pedaço de rocha, coloca ao lado e você não consegue diferenciar de verdade. Ele é aplicado lá na parede, eu peguei para ver se era pedra ou não, porque a tecnologia nessa parte de revestimentos também impressionou demais. Verdade. Outra coisa que também me impressionou foi a questão dos vasos sanitários. Vaso sanitário que esquenta, que tem água não sei o quê, uma diversidade de... Inspirados na parte do Japão, né? Sim. Que é aquele asseio automático, você usa e o vaso se limpa sozinho. Muito... A gente chega, não precisa nem fazer nada, o vaso ele já abre a tampa, você coloca lá se quer aquecido, se não quer. A questão da ducha higiênica também, eu achei bem interessante. A tampa abre sozinha, fecha, faz a limpeza do vaso. E isso é muito prático nesse dia a dia da gente. A rotina muito... A gente corre pra lá, corre pra cá. E essa limpeza faz parte. Ainda mais que temos flats, casas alugadas. E aí fica muito tempo fechada. Às vezes, né, a limpeza da casa não é logo em seguida após um aluguel. E isso é bem prático, né? Que são coisas que a gente sabe que faz a diferença no dia a dia, na rotina corrida da gente, né? Muito legal. Raíla, e voltando assim, para essa parte das torneiras, onde as meninas comentaram, a parte das torneiras, que tem essa facilidade de você ter uma água fria, uma água quente, uma água com gás. Você acha que esse tipo de produto, ele é um produto de modinha ou ele é um produto que veio para ficar? Não, eu acho que é um produto que veio para ficar, obviamente dependendo do público que vai atingir esse produto, mas que veio para ficar porque é uma tecnologia que você usa de fato no dia a dia.
como a Rafaela falou, quem gosta de vinho gosta de água com gás na maioria das situações e precisa desse uso com muita frequência. Então, acho que ele realmente se aplica no mercado. E falando um pouquinho dessa questão da tecnologia que as meninas estavam mencionando, uma coisa que me surpreendeu foi em relação a toldos e a cortinas. Muito da automação, mas do ponto de vista de que ter a oportunidade de ter toldos no mercado que já vem com um fechamento, com telas solares ou com cortinas que tem essa proteção solar ou para a própria chuva, eu acho que é um grande facilitador, principalmente para gente que não pode ter uma ocupação de área construída, porque fica como área descoberta, que hora ele vai estar aberto, hora ele vai estar fechado. Acho que é uma coisa bem interessante que eu consegui ver durante a feira, e de todos que vencem um vão de 13 metros, por exemplo, por 4 sem precisar de nenhum apoio. Com iluminação, com a tecnologia de abrir e fechar, sem nada manual, eu acho que é muito positivo, até principalmente para a nossa região. Aquele stand que a gente foi junta, que das fachadas, que a automação de acordo com a posição do sol. Então, meio-dia, o brise ele vai se adequando para aquela fachada naquele horário. Vai entardecendo, o brise ele vai voltando para que a gente tenha essa entrada do natural também para dentro do ambiente. De acordo com a incidência solar, ele vai se ajustando, né? Por meio da Alexia, por meio do Google. Então, isso facilita muito o dia a dia de todo mundo, né? De quem tá nessa correria, às vezes não tem tempo para estar lá abrindo e fechando. Você deixar tudo automatizado, achei fantástico. E a grande sacada disso é porque a gente tem áreas verdes que é o potencial da nossa região. Então, a gente não vai querer estar com isso coberto o tempo inteiro. Ter a flexibilidade de estar aberto ou fechado em determinados momentos, eu acho que é uma maravilha. E a gente agora traz para nossa região isso, né? É possível, a gente encontra isso no mercado aqui, a gente tem esse trabalho, vocês conseguem na hora do momento de vocês criativos, sentar na mesa, vou criar, eu vou colocar isso porque eu tenho alguém que faça, vocês conseguem visualizar isso na nossa região? Na região ainda não, eu não consigo. Mas todos os estandes que a gente visitou sempre perguntavam, né? Entrega? Não, faz entrega para o Brasil inteiro. Então, tem essa possibilidade. Se o cliente estiver disposto, a gente tem essa possibilidade, até porque a gente tem contatos das empresas que fazem esse tipo de trabalho e mesmo que a empresa não faça, a gente tem a possibilidade de apresentar uma proposta para quem trabalha por aqui. Então, por exemplo, tem um serralheiro muito bom que gosta de se especializar, a gente diz o que viu na feira e aí ele vai procurar o que tem de novo no mercado para poder estar... essa necessidade. Exatamente. Porque às vezes a pessoa não teve o acesso que a gente teve de ir à feira. Um ponto muito positivo que eu vi foi ter encontrado você na feira, ter encontrado Mano na feira, Luciana, que são empresários que estão procurando se atualizar, ver o que tem de tendência no mercado. E aí... eu sei que muitas vezes nem todo mundo consegue ir, né? E as pessoas que não conseguem ir, a gente tava lá como porta-voz para poder ir, poder ver e poder trazer, tá chegando isso no mercado, é bom você procurar, se atualizar. Eu acho que não tem aqui, mas a gente tem a possibilidade de trazer. E assim, como primeira experiência na feira, o que eu mais senti como um ponto positivo de participar da feira é justamente estabelecer esses contatos com empresas que nós não temos na nossa região. A conversa que a gente teve, conversas que acontecem ali, são facilitadores para chegar com produtos aqui para a nossa cidade. Então eu vejo a feira muito desse ponto de vista, não só de estabelecer contato com outros profissionais da nossa área, como eu tive a oportunidade de fazer isso, mas como para vocês também, lojistas, e para a gente como pessoas intermediárias, de estabelecer esses contatos com os profissionais que estão vendendo esses produtos. Isso é bem positivo e é um alerta, né? É um alerta porque o nosso setor ele cresce, as pessoas crescem, cada vez mais os profissionais estão se capacitando em busca. Então a gente percebe a necessidade que a nossa região tem de cada vez mais termos profissionais capacitados e prontos para atender o que vocês especificam.
o que vocês procuram, porque vocês estão antenadas, vocês estão procurando, vocês estão buscando inovação para que o cliente de vocês sejam bem atendidos, para que ele não deixe nada, ao contratar um arquiteto de Bananeiras ou região, ele não perde nada, vocês não deixam a desejar com um arquiteto de grandes centros, porque vocês estão antenados, vocês estão procurando. Mas para isso, o comércio e os profissionais coadjuvantes, quem atende precisa estar na mesma linguagem. Isso a gente vai debater muito mais à frente, mas é bem importante isso ter aparecido logo aqui. Pausamos o nosso bate-papo aqui no podcast, falando sobre a Expo Revestir, para avisar vocês, convidar vocês para vir até a Guaranovas Bananeiras, que está com um showroom todo renovado. Rafaela, eu queria que você falasse mais um pouco sobre a tecnologia com relação a essa parte de automação. Se hoje, aqui na nossa região, pequenos serviços, você já consegue encontrar alguém que possa fazer isso para você? Questão de cortinas, certo? De automação, sim. Inclusive, já tenho 3 projetos, né, com a cortina. E, assim, o uso é prático, fácil e na primeira apresentação, o cliente acha, às vezes, até assim, desnecessário. Não, mas abrir cortina, a gente faz isso. Mas aqui a gente tem uma região com vistas maravilhosas e queremos aproveitar em quartos, em gourmet, em cozinhas, em salas. Nisso, temos esquadrias enormes e colocamos cortinas grandes. Então, imagine, a todo momento, sei lá, umas 5 vezes, 8 por dia você vai estar puxando essa cortina, trazendo essa cortina, fecha, abre. E isso se torna cansativo. Eu digo porque eu faço isso na minha casa e eu digo, vou colocar uma automação aqui porque eu quero o controlezinho abrindo e fechando. Porque é bonito de ver, é prático e isso entra no seu dia a dia. A automação, ela traz essa praticidade pra gente. Parece ser frescura, mas você se acostuma. É muito fácil se adaptar à automação. E isso faz a diferença. Você gosta, vai uma pilha queimar, uma coisa você vai trocar na hora, porque você vai sentir falta. Aquilo é importante para o seu dia a dia. E aqui eu já vejo, quando eu vou apresentar uma coisa, tem como colocar a cortina. Isso aí a gente tem que já ver em projeto inicial, para a gente deixar ponto, sabe? Isso aí tem que, uma decisão já de projeto de planta baixa. Sabe? Lá na frente dá para mudar? Dá. A gente sabe que obra é isso, é adaptação, há mudanças. Isso aí dizer que obra é perfeita do início ao fim, não é. Existem adaptações, né? Isso o arquiteto, o profissional tá ali para isso, para a gente resolver essas coisas. E a automação, ela é presente sim nos meus projetos e também eu vejo que a busca e a procura é legal. E aqui, na região, a gente tem sim. O pessoal que trabalha com cortina, a gente é bem atendido, a diversidade de texturas, de tecidos, é bem legal mesmo. Gosto demais de trabalhar com esse pessoal. Pronto, isso é muito bom, isso é válido para nossa região e que para quem está nos assistindo, para quem está vendo esse podcast, às vezes não conhece, não sabe, nossa região tem sim, você consegue na hora do planejar fazer esse tipo de indicação para o seu cliente, porque sabe que na região o cliente vai ser bem atendido. Uma coisa muito importante, como a Rafaela falou, mas falando novamente, é deixar o seu arquiteto ciente de que você quer fazer essa automação. Por quê? Porque se você deixar para dizer lá no final da obra, aí é dor de cabeça. Então é muito importante dizer antes, eu pretendo fazer automação, seja do que for, cortina, lâmpadas inteligentes, então é muito importante informar o arquiteto que você tem essa pretensão de fazer automação. Porque isso é feito na planta baixa. É porque a gente não fala só de um fio que é deixado no local, a gente está falando de motores, a gente está falando de acionamentos, de interruptores diferentes. Então tem toda uma logística por trás disso que é preciso pensar a longo prazo. Até porque se for comando por voz, a gente tem que distribuir mais de um Alexia, ou seja o que for. A gente tem que fazer todo esse estudo para planejamento. Exatamente. É um projeto, né? Um direcionamento de fios, onde vai encaixar esse motor, onde vai esconder. Porque assim,
Se tem gambiarra, não teve um planejamento adequado, né? É possível colocar após a casa pronta? Mas se você gostar, já ter a ideia de que quer colocar aquele projeto, assim como paisagismo, tudo tem que ser visto. E assim, existe, quando a gente vai ter as reuniões, existe um briefing, a gente pesquisa, pergunta ao cliente o que é que ele vai querer. É cooktop? É uma torre quente? É o forno abaixo do cooktop? Vai ter cervejeira? Vai ter adega? Tudo isso existe em uma pesquisa, porque faz parte da obra, isso tudo é planejado, é incluso para lá na frente a gente não ter surpresas, né? Assim, o importante é isso, deixar tudo muito claro do que vai ter ou não no ambiente, né? Na casa, no comércio. Muito bom. E agora nós vamos falar um pouco sobre texturas naturais. É um tema que eu gosto bastante, particularmente adoro. Fui à feira Expo Revestir esse ano, minha primeira vez. Já tinha ido a São Paulo, mas fui para a FEICOM quando a gente era generalista. Nós tínhamos um material de construção com vários itens. Esse ano eu quis ir mais focada, com o olhinho mais apurado, com o gosto também mais apurado. E nós fomos ver texturas naturais, né? O que estava no mercado, o que vinha, o que nós estávamos apostando. É algo imediato? É algo que vai se acabar? É algo a longo prazo? Então a gente foi com esse olharzinho, tanto eu como o James. E confesso que fiquei bem feliz com relação a texturas naturais, a elementos naturais. Mas eu quero conversar com vocês que são especialistas, que conhecem, que entendem sobre esse tema, tá? A gente viu que o que não é natural, pelo meu olhar, tá? Que não é natural, tá buscando ser, né? Então, Raíla, qual foi a sua percepção com relação a esse item na Expo Revestir 2026? Do que eu consegui captar é que, basicamente, a Expo Revestir girou em torno do elemento natural. E a gente consegue ter uma percepção muito realista disso, porque as pessoas estão procurando por mais aconchego, mais conforto, e encontra principalmente nesses elementos naturais. Tanto que a gente não está falando de elemento natural só na pedra natural propriamente dita. É no porcelanato, que remete à pedra natural, é na pedra natural que pode ser aplicada em diferentes acabamentos no ambiente, para que mesmo que ele fique uniforme, ele tenha texturas diferentes com o mesmo material, e em todos os outros elementos, como por exemplo nas luminárias. Desde a textura palhinha até o tecido propriamente dita. Mas um dos pontos que eu vi e achei bem interessante, foi até um lançamento da Bianco Grace, é que as texturas estão se comportando no porcelanato de forma diferente. Nós tínhamos o lançamento, que eu acredito que foi do ano passado, do revestimento Velvet, que é mais aveludado, mas agora eles lançaram a textura no estruturato, acho que é estruturato. Que a estampa que está aparecendo no revestimento, ela tem a mesma textura. E aí você pode usar esse revestimento se aplicando também não só em áreas secas, que eu acho que é uma grande vantagem, porque você traz esse revestimento para vários pontos do ambiente. Perfeito. O diferencial que eu vi também na Bianco Grace que eles trouxeram foi o formato. Então a gente tinha 1,20 por 1,20, 90 por 90. Eles estão trazendo agora também a parte orgânica. Então para dar já aquela sensação de pedra natural. Quando a gente fala do que está voltando, né? Do que está voltando, que essa questão do natural, a gente lembra dos conceitos, né? Do conceito de biofilia. Então, quando a gente fala de biofilia, muita gente pensa que é só colocar planta. E não é. Não é só colocar planta. Biofilia é ter o contato com o que é natural. Então, essa questão de pedra, de toque, de você sentir a textura, de você, mesmo tendo uma peça de revestimento de porcelanato, mas você conseguir sentir, tocar, isso é muito importante, né? Ter essa... exatamente, a sensibilidade. E eu senti muito isso na Revestir, essa questão dessa sensibilidade de toque, de trazer mais esse conceito da biofilia pra gente. Eu acho que foi um dos pontos fortes deles, até mesmo na demonstração dos produtos.
Quando tinha uma torneira, tinha uma plantinha, tinha um barulho de água, tinha sempre alguma coisa linkando ao elemento natural. Pegando esse gancho de elemento natural, Rafaela, queria conversar com você um pouquinho sobre a questão do travertino. Travertino, na minha meu leigo conhecimento, o travertino já foi muito utilizado. E aí ele deu aquela paradinha por um tempo e agora ele vem com tudo. É isso mesmo? Ele sumiu por um tempo. Algumas pessoas até achavam assim, é brega, tá ultrapassado, mas o travertino ele chegou com muita força e a gente passava pelos estandes e via, né, muitas peças de travertino, porque assim, o que a gente percebe é que o polido tá indo embora e tá chegando essa coisa mais do pegar, do toque, de textura, de você. Porque assim, hoje a gente não tem tempo de ir a uma pracinha, a gente não tem tempo de passear. Então, o que é que querem trazer para dentro da sua casa? É você ter esse contato natural com a natureza, né? Que é esse projeto da biofilia. E aí resgatar, trazer o natural, mais uma vez, assim, tá muito presente em todos isso, justamente. Até num puxador, a gente viu um puxador em pedra. Sim. Então a pedra, ela tá reinando. A feira respirou natural, respirou pedra. Por todos os lugares que a gente ia, a pedra, ela reinava. E o travertino, ele apareceu com força mesmo. Nos revestimentos, nos porcelanatos, nas bancadas, assim, de você encher os olhos. E eu fiquei feliz com essa volta, porque, não é? Ela é muito linda e fácil de você também trazer composições. Sim. E fácil também dela ser um grande destaque. E mesmo agora em um projeto, eu coloquei uma escada onde o piso vai ser o travertino e também o rock face, né, que faz essa composição muito elegante. Então, assim, o travertino, ele tá reinando. Ele veio e eu gostei. E eu já comecei aí a mexer os pauzinhos no projeto. Muito bem. E para exemplificar tudo isso, e eu sei que arquiteto gosta de textura, gosta de tocar, e vai ter muito arquiteto que está ligado no nosso bate-papo. A gente vai trazer imagens para vocês da Rock Face, onde Rafaela mencionou, e vai aproveitar e colocar também imagens para você da Molê do Travertino, que aqui na Cinque Reveste a gente tem disponível para que você toque, sinta, veja como é que vai ficar aí no seu ambiente. Isso aí é perfeito e nós só temos e só ficamos felizes em ter ido a Expo Revestir para vivenciar isso e ver que estamos no caminho certo em trazer pedras naturais para nossa região. Sem dúvidas, Lucinha. Só interrompendo, sem dúvidas, eu acho, complementando a fala de Rafaela, tem muito o pós-pandemia, né? Quando as pessoas ficaram muito tempo dentro de casa e aí não tinha essa questão do natural. E eu acho que a volta desses elementos tem muito a ver com essa questão do pós-pandemia e das pessoas terem gostado, né? Do contato. Do toque, do contato de ver. Eu acho que o ser humano, o corpo da gente, ele pediu, né? Ele pede essa questão do que é natural. Isso é bom. E agora, para esse tema aí, para essa discussão que está bem gostosa, Raina, a gente sabe que aqui em Bananeiras, vocês são muito procuradas para planejar, projetar casas que às vezes não é para aquela pessoa morar. Ele está investindo para alguém, para alguma família que vai adentrar, que vai morar nesse espaço. Como é que você faz para planejar esse espaço para que ele fique atrativo para uma família que você não conhece? Tá. Quando uma família vem para Bananeiras, depois de toda a análise que nós fazemos sobre o mercado e sobre os clientes que chegam no escritório, projetar uma casa para essa modalidade, o primeiro ponto de vista é que ela está à procura do que ela não tem na cidade que mora. Então, se ela está vindo para uma cidade de campo, ela está em busca de elementos naturais. Ela está em busca da madeira natural, da pedra natural, das texturas que estão associadas aos tons de bege, que estão associadas ao travertino, por exemplo, mas a esse toque mais da natureza de fato. Então,
quando eu desenvolvo esse tipo de projeto, primeiro eu tenho uma análise sobre como esses ambientes vão estar dispostos para a área externa, para a natureza, para o campo, para que a pessoa vivencie isso até mesmo dentro de casa, que tenha essa experiência com o contato visual da área externa, ainda que estando dentro do ambiente. E também para que esses elementos estejam em harmonia, os tons terrosos, os tons de bege, ou a própria cor, a cor real, o verde, o alaranjado, esses elementos mais fortes que para muitas pessoas acham que não, elas trazem aconchego, desde que você saiba utilizar dentro do seu espaço e dialogar com os outros elementos que você coloca no ambiente. Então, eu priorizo esse contato com o entorno e o uso de elementos naturais. Perfeito. O elemento natural, ele não erra nunca. Rafaela, pensando em você e sabendo que você trabalha não só com clientes particulares, você projeta, planeja para construtor, né? Então, como é que você faz? Como é que você pensa na hora do seu momento criativo? Essa casa, eu não tenho briefing, eu não tenho conversa com o cliente. E aí? Como é que eu faço? Surgem várias nuvens, né? Que a gente vai pensando em todo tipo de família. Então, eu penso em uma família que ainda não tem filho, em uma família que tem 2 filhos, em uma família, um casal mais maduro, então, ou um casal que esteja com mãe e pai. Então, a gente tem que realmente pensar, não dá para direcionar algo assim, dizer, não, eu vou fazer para isso porque é meu gosto. Então, a gente tem que fazer uma pesquisa de mercado e também identificar o alvo, né? O que é que aqui no condomínio predomina? O pessoal está alugando, mas aluga qual tipo de casa? Quantos quartos? Tem área gourmet? É independente? Então, tudo isso é visto para praticidade, né? Então, eu quero oferecer uma casa prática, confortável, com uma quantidade, eu prefiro até assim, de 3 quartos para cima. Então, é melhor errar por excesso. Sim. Do que, né? Porque assim, tem um quarto a mais, consegue transformar em um escritório, consegue fazer uma adega, consegue. Então a gente consegue fazer isso. Porém, se não tiver essa quantidade de quartos, aí já fica difícil da gente crescer. Mas assim, tudo tem que ser pensado e visto de uma forma, um gourmet. O que é interessante é você chegar e ter um gourmet independente ou uma cozinha gourmet, é mais prática. Quem tá vindo assim, a busca é algo mais prático, é algo para morar. Então a gente tem que realmente pensar no geral para conquistar vários olhos, né? E vai ter o dono, com certeza o dono não vai ver defeito ou vai querer só mudar poucas coisas, mas a gente direciona com esse pensamento mesmo, do geral, e ver o que está na atualidade. Por isso que essa feira também é importante, porque a gente vai ver o que é que está, né, assim, em alta, o que é prático, o que é que funciona, o que é besteira, o que não é, o que está ao meu alcance, né? Então, assim, essa feira, ela é digamos, é uma especialização. Então, a gente que é profissional, que trabalha com essa área, é importante planejar, olha, todo ano eu vou procurar ir a uma feira, não que seja essa, mas assim, a Casa Cor, quando eu posso, eu levo um cliente meu. A gente tá fazendo a casa, vamos na Casa Cor para você ver o que tá em alta, né, o que tem de melhor, até para você ter a experiência também disso, né, porque é importante você vivenciar aquilo e ver que eu gostei, amei isso daqui, eu quero na minha casa. Então, essas feiras, esses espaços dizem muito do que funciona e do que não funciona, né? Eles ditam os nossos projetos, com certeza. E a gente percebe que o que está funcionando é o elemento natural, né? Porque se tá vindo para feira, se a gente tá vendo em vários acabamentos, em várias modalidades, né, nos estandes lá, a gente tá vendo que tá funcionando, então a gente tá no caminho certo. Me parece muito que o elemento natural, ele é atemporal. Sim. Porque se você tem uma pedra almofadada, por exemplo, aplicada em uma parede, pode ser que daqui a 50 anos a casa vai estar linda do mesmo jeito. A gente tem exemplos de casa assim, é um exercício. E a pedra vai estar, e você vai estar gostando dela da mesma forma. Porque a gente não está tratando de uma coisa artificial, a gente está tratando de uma coisa que veio da natureza propriamente dita. Eu considero muito
como um elemento atemporal. E falando em durabilidade e resgate, né? Porque a gente vê que a pedra, ela é um elemento que conta história. Então, a gente já escutou muito que a casa da avó está voltando. O que é que a gente lembra da casa da avó? São os móveis que duram, né? A gente tem herança, a gente tem abajur, a gente tem até geladeira antiga, funciona e você guarda e tem aquela memória afetiva daquilo. E a casa da avó está voltando. Ela está voltando tanto que na feira tem um efeito, o craquelê, que é o craquelado da casinha de barro de taipa que a gente tem, que é aquela fissura. Então tem um efeito que remete a isso, porque as pessoas querem esse contato, querem resgatar, querem lembrar, querem que sua casa conta história. Conta história. Eu acho que tá voltando muito essa questão do lado afetivo. De você entrar na sua casa, sentar na sua cama, ver uma foto sua, ver um objeto que você trouxe de uma viagem que você fez há algum tempo. Eu acho que isso tá vindo muito forte também, né? Que bom que isso tá acontecendo, porque eu acho que isso traz muita personalidade nos ambientes. É como entrar em uma casa e de fato você se identificar com esse espaço. Porque tem uma história por trás, seja a sua história ou a história da família, ou porque ele traz uma memória muito significativa. Se você for hoje na minha casa, você entrar na minha casa, se eu não estiver em casa, se você não me conhecer, você vai saber que eu sou uma pessoa que gosta de viajar, porque você vai ver lá uma parede cheia de memórias de viagem, você vai ver uma geladeira cheia de imã de por onde eu andei. Lugares. Então, eu acho que é assim, eu acho que a casa, ela tem que contar quem você é, mesmo que você não esteja no lugar. Então você vai ver uma parede colorida, você vai ver que eu gosto de cor, você vai ver que é uma pessoa que tem personalidade e que gosta de imprimir essa personalidade no ambiente. A casa tem que falar muito sobre você. Né? Então, assim, esse fato de resgatar a casa de vó existe. As pessoas gostam de ter essas lembranças. Isso aí vem no ladrilho, isso aí vem no cobogó, isso vem nos revestimentos. Então, isso é vida, isso é história contada. A arquitetura não é frescura, a arquitetura é vivenciada. E a gente, como profissional, percebe isso facilmente. A gente lá montando nosso projeto, mesmo que não tenha uma família, mas a gente direciona muito, porque eu lembro de eita, fulano gostava disso, eu vou colocar, porque funcionou tanto que ele quis colocar mais, ou o parente achou massa, quando eu fui na casa dele, ele gostou mais desse ambiente. Então, essas experiências são vividas e são muito fortes, né? E eu acho que isso é muito bom porque você tem pessoas procurando por essa experiência. Sim. E você, inevitavelmente, vai ter contato com a experiência de outro tipo de vida. Que provavelmente você vai se identificar porque você já procurou por isso, mas é diferente de você chegar em um hotel generalista, né? E você é tudo do mesmo jeito, é tudo muito vitrine, eu gosto dessa palavra, mas é tudo muito sem identidade. E você ter uma experiência assim é muito mais gostoso. Muda a viagem, muda o canto que você tá e a sua sensação como um ambiente. E falando de sensação de ambiente, a gente vai para um tema muito gostoso que são as cores. Vocês são muito expressivas, a gente vê isso nos planejamentos de vocês, nos projetos de vocês. E a Expo Revestir, ela trouxe muita cor, né? Ela trouxe cores. Lá a gente visualizou estandes maravilhosos. O stand da Souvenir estava lindo, da Equine perfeito, da Coral nem se fala. E aí a gente vai para esse mundo de cores, tá? Tons e cores. E aí eu quero falar com vocês, quero que vocês tragam, para quem está nos assistindo, se nós permanecemos naquela vibe do cinza e do bege, ou outro tom está vindo mais forte, trazendo cor, Raíla. Começa falando aí sobre os tons e cores da Expo Revestir 2026. Primeiro que a principal observação é que a gente tá vendo uma migração do cinza para o bege, né? A gente tá muito mais pro bege, pro terracota, pros tons terrosos. Mas eu vi muito verde, nas pedras naturais, inclusive, e também o vinho, também nas pedras naturais, mas também nos estandes de MDF, por exemplo, o lançamento da Aral, que foi inspirado nas especiarias, na pimenta, tom de marrom, tanto no MDF como destaque em estandes de cores, e cores mais aconchegantes.
cores que estão na paleta, na cartela de cores aconchegantes em muitos espaços. Eu vi também que essas cores apareceram em muitas situações em cubas, em torneiras e em acionamentos de torneiras, inclusive personalizados com pedra ou não, que eu achei genial essa ideia. E não só na parte de ligar a torneira, como na partezinha de cima, como decorativo. Ou nas próprias cubas rústicas, tom de verde apareceu em muitas situações. Aila, uma coisa que eu achei bem interessante é sobre o que a gente está falando, né? De trazer essa personalidade para o ambiente. E no stand da Ikine, se eu não me engano, tinha uma inteligência artificial, que foi o que a gente viu juntas. Foi, sim. Que essa inteligência artificial, você ia dizendo o que você gostava, suas preferências, e no final ela te dava 3 cores, bem interessante, e ainda você tinha direito de escolher uma para você levar para casa. Então eu achei isso fantástico, essa questão de você imprimir, você ter a cor que mais parece com você. De acordo com sua personalidade, né? Exatamente. Eu achei que, além do novo, né, dessa questão de todas as cores, a gente também tem essa possibilidade de levar para casa qual era a cor que mais parecia com a gente. Verdade. Pausamos o podcast, a nossa conversa, o bate-papo, que está fluindo super bem, para trazer as cubas da Cir Reveste em tons terrosos, que é uma cor muito em alta e que veio para ficar. Então, deixo com vocês as imagens das cubas aqui da Cir Reveste em pedras naturais. Então, hoje, Rafaela, uma casa que você não sabe quem vai morar nela. Qual é a cor que você escolheria para imprimir nessa casa? Então, assim como a gente estava conversando nos bastidores e Raíla relatou aí também, a gente tá saindo do cinza, né? O minimalista, ele tá assumindo, claro que assim, não é uma coisa que apagou, tá brega, não se usa mais. Usa, o cinza é muito bem-vindo, ele é lindo, ele é elegante, ele agrada um público maior. Mas assim, existe essa transição. E o que eu percebo é que as pessoas, elas têm medo da cor, né? Quando a gente traz uma cor, como na feira, a gente percebeu o azul, a gente percebeu o verde assim está em muita coisa, é bancada, as cubas que a gente geralmente só vê branca, cinza, preta tá chegando também, vi bastante preto. E a gente vê cubas verdes, a gente vê cubas vermelhas, as torneiras que a gente também é acostumado, apenas em inox e pretas. Então, vem outras cores para brilhantar e a gente também até trazer propostas mais, assim, de você olhar uma coisa mais limpa, tudo no mesmo tom, como se a bancada saísse, assim, porque aí vem a bancada, vem a cuba, vem a torneira, então se torna uma estrutura que você vê mais limpa, uma mesma cor, então ali se torna também um ponto crucial no seu projeto, que todo mundo vai ficar com aquilo marcado daquela cor, e aí eu vi muito o uso do verde, que eu fiquei também muito feliz, com pedras, eu acho que estava sumindo um pouco, porque as pessoas têm medo. Isso vai cansar, mas isso vai ficar gritante no meu espaço. Então, assim, tendo um bom senso, sabendo o uso, né, que a gente também tem que ver a porosidade, se um gourmet recebe, se uma cozinha, né, vai se adequar a esse tipo de pedra. Então, a gente tem que ter esse cuidado, porque é muito fácil a gente pegar do Pinterest, pegar da própria feira aquele ambiente e eu quero isso aqui no meu projeto. Não se encaixa. Pinterest é lindo, a gente absorve, acontece o repertório, a gente faz essa busca, isso é natural, porém não vai se encaixar em toda casa, né? Então eu tenho que ter esse cuidado, mais uma vez, por ser uma casa que eu não sei, tá, o ponto de interrogação lá, o dono não existe. Então, eu tenho que ter essa percepção. Esse verde, aqui um ambiente pequenininho, eu vou colocar algo tão gritante, porque a gente também tem que perceber isso. Espaços mais amplos, mais abertos, mais claros, a gente tem que ter esse jogo de tinta, né? Tintas mais claras, tintas mais escuras, as peças, o mobiliário. Então, tudo faz parte do planejamento, do pensamento, e aí a gente direciona
basicamente para o que vai agradar o maior público, né? Mas hoje a gente também não está tendo essa dificuldade, porque a gente está percebendo que as pessoas estão abrindo a mentalidade, mas ainda com medo de trazer um tom mais escuro para um quarto, para um escritório, para uma sala. E aí a gente, com bom senso e com um bom projeto, a gente consegue mostrar que isso vai causar um relaxamento, que a gente tem medo, essa tinta vai me deixar acesa, eu não vou dormir, vai me deixar a noite todinha olhando para essa parede dessa cor, como é que vai ser? E não é, aquela cor, ela vai lhe relaxar, porque tá em seu quarto, tá num ambiente que você gosta, que você viu e que você planejou. E é muito do que você gostou, né? Eu não vou colocar uma cor que eu não gosto dentro do meu quarto. Uma coisa que Rafa falou, que eu achei bem interessante, é que às vezes o cliente, ele chega pra gente assim, eu já sei o que eu quero. Eu só quero que você... Tá aqui, achei no Pinterest. Pinterest. Aí vem com vídeo, aquele vídeo que é montando os ambientes sozinho, aquelas coisas. E que quando a gente vai ver, não funciona. Sim. Não funciona porque não dá pra executar. Uma cama lá em cima, que dá pra fazer eu recebo um vídeo direto, que dá pra fazer um baú de um jeito, que dá pra fazer isso de outro, quer diminuir isso. E a gente tem que ter o bom senso, né? Para poder direcionar, entender o que é que o cliente quer. Mas por que você quer nessa cama? Eu quero essa cama mais alta porque eu preciso de mais espaço. Então vamos alinhar isso, porque nem tudo que está na internet, nem tudo que está se mostrando em vídeo é possível executar. Então, eu acho muito importante isso de saber ponderar, né? O que funciona e o que não funciona. Eu gosto de brincar com essa situação de cores e fazer uma referência. A gente está passando pela rua e estamos vendo uma loja, uma vitrine. O que é que vai chamar a sua atenção? A roupa colorida ou aquela roupa mais... Então, assim, são os ambientes. A nossa casa é o nosso guarda-roupa, né? Então, lá tem que conter tudo que você gosta, que você vai usar. Então, quando você entra em uma loja, algo lhe chamou a atenção. Qual foi a cor que lhe chamou a atenção? Então, vamos lá, que o azul, ele não é cansativo, o vermelho não é cansativo, porque você não usa, mas assim, bem planejado. Não é uma coisa de vou na loja de tinta, vou comprar um vermelhão e vou colocar porque a arquiteta disse que relaxa. Não é assim. A gente tem que estudar qual é a tonalidade da sua mobília, um tapete, a coxa de cama, isso tudo tem que ser pensado. Então, não é só dizer que funciona. Tudo vem de projeto, mais uma vez, planejado. Porque senão, você vai tomar uma decisão que vai lhe cansar, que vai lhe causar um estresse, porque o mau uso, assim como o da iluminação, a gente acha que um projeto de iluminação tem que estar, olha, enche de luz, eu quero que fique claro. Eu quero ver tudo, até uma agulha que vai cair no chão. E não, se essa luz, seu teto vai estar todo cheio de luz, mas se ela não for bem direcionada, a temperatura correta vai lhe causar estresse. O seu uso ali, o seu serviço vai por água abaixo, porque vai lhe atrapalhar. Então, a gente tem que pensar nisso, né? Sempre. O excesso prejudica, não é bem-vindo. Pegando esse gancho da iluminação, Raina, levando para a Expo Revestir 2026, nós vimos que lá tinha stands maravilhosos de iluminação. Então lá, eu tenho certeza que vocês ficaram lá se deliciando, viajando naqueles stands lindos e maravilhosos. O que é que chamou a atenção, a sua atenção especial da iluminação na Expo Revestir, fazendo um paralelo a elementos naturais? Que ele aparece em diferentes materiais. O primeiro ponto é esse. Muito foi visto de palhinha. E quando eu digo palhinha, eu não estou falando só daquela palhinha que remete às que aparecem nas cadeiras, mas da fibra natural propriamente dita. Aparecendo também nos tecidos, com cores, com linhos, tecidos tingidos, tecidos mais transparentes para trazer essa sensação de que está um pouco mais translúcido. Isso chamou muito minha atenção. E também das luminárias mais tecnológicas, digamos assim, as cores também mudaram para se adequar a essa nova realidade. Porque a gente tem, por exemplo, trilhos magnéticos que estão vindo com a cor, como nos metais, mais para o marrom.
esse tom um pouco mais escuro, que dialoga mais com o natural, para que a gente consiga adequar com esses outros elementos. Isso chamou muito minha atenção. Como também as luminárias decorativas e com as luzes indiretas, junto com esses elementos naturais. Rafaela, eu lembro que em algum momento nós comentamos sobre o stand de iluminação e que tinha algo em pedra natural também na iluminação. Fala mais sobre isso. Foi, a gente se encontrou lá na feira, um combinado, descombinado, mas foi muito difícil, porque a feira extensa era eu e Lucinha. Lucinha, tu tá, me diz aí, vai pra lá, vai pra cá, até o momento a gente se esbarrou, literalmente, porque eu já tava desistindo de encontrá-la. E aí, não foi combinado, mas foi em frente a um stand de pedras naturais, e aí a gente conversou. Lucinha, porque ela me perguntou, Rafael, eu tô assim, impressionada, tá tudo natural aqui, é muita pedra e a gente fica sem saber para onde vai. E a pedra, mais uma vez, super presente, o natural. Nas luminárias, eu vi a presença de pedra, assim como também na parte de torneiras que eu já comentei. E o que também me chamou a atenção luminárias pendentes em barro, o natural também nisso. A louça, assim, a cerâmica também bem presente nas luminárias. Então, assim, não estão brincando. Eles querem estar dentro da sua casa de todo jeito. Quer facilitar a nossa vida de composições, do monocromático, porque às vezes a gente fica atrás de uma peça, a gente roda e não acha. E de repente eles trouxeram essas opções, dizer assim, ó, tá aí, brinque, use e abuse, porque a gente veio com muita inspiração, com muita coisa usual, porque às vezes a gente vê algo e diz assim, é lindo, mas não funciona não. E a gente quer que funcione, a gente quer entregar o melhor e um ambiente que seja o belo associado ao uso, né? E essa parte da iluminação, assim, muito, assim, funcional, eu gostei demais. Impressionou, novidades, realmente, assim, a gente chegou a ver novidades, porque eu pesquiso, eu estudo, assim como as meninas também, mas a feira trouxe novidades, teve aquelas coisas que nos chamou a atenção e, mais uma vez, a gente gostando, né, a gente buscando, porque às vezes a gente achava que era só no IA, mas não é Iara não, lá funcionava e a gente quer trazer isso para os projetos, eu quero usar, então, por favor, clientes chamem, porque eu quero usar tudo que a gente viu lá, eu gostei demais. Thalita, falando desse, as meninas comentaram natural, a fibra, barro, né, trazendo para as luminárias, a pedra, você acha esses itens, esses elementos naturais bem apropriados para nossa região? Casa bem. Sem dúvida, né? Diante de tudo que a gente já conversou aqui. E sem dúvidas, foram feitos para aqui. E é muito bom ver esses elementos assim vindo forte numa feira dessa, que é a maior da América Latina, né? Então tinha gente de todos os países visitando, conhecendo a feira. E um dos stands que me chamou a atenção foi poder imprimir, né? Fazer uma luminária personalizada. Então, eu quero uma luminária que tinha não sei quantos anos atrás já na casa da minha avó. Então, tinha um stand que conseguia fazer isso para você. Fazer uma impressão daquela luminária para você. Eu achei fantástico. Eu acho que tem muito a agregar, não só a todos que estavam, né, mas principalmente a gente aqui, porque são marcas que a gente já conhece, né? Tinha muita marca que a gente já tem por aqui. Sim. Então as empresas de iluminação facilitam, né, esse contato. Então eu acho que é muito mais fácil para a gente ter acesso a esse nicho, né, que é a iluminação. Então eu acho que tem muito a agregar, Lucinha, com certeza, sem dúvidas. E foi muito bom de ver que todo mundo tá pensando como a gente, né? A gente quer um natural, porque algumas pessoas acham que é só por ser bananeiras, que é só por ser casa de campo, que a gente tá colocando pedra, mas não é, todo mundo quer isso. Você vê uma feira mundial, só deu pedra natural.
Então, assim, eu gostei, porque eu olhei e disse, eita, eu tô sozinha não, traga de caminhão. Além das pedras naturais, o cobogó. Eu ia falar isso agora. Que tem muita gente que tem receio de usar o cobogó, mas a questão do cobogó é qual é o desenho dele, com qual material ele está sendo trabalhado, como você vai aplicar no espaço. Inclusive, a gente foi no stand que tinha uma parede com cobogó que parecia um biombo lindíssimo. Eu tinha uma também que tinha uma tela tensionada por trás, parecia valorizar o cobogó. A gente sabe que o cobogó, ele vem para diminuir essa questão, né, da incidência solar, questão de chuva, melhorar a ventilação e tudo mais. E as pessoas não estão usando somente para essa finalidade, como também para outras finalidades. Sim, eu achei muito interessante isso. E o desenho do cobogó é importante você estudar também. Não é só que você quer aquele cobogó para aquilo, não. Você tem que... O cobogó, ele tem um uso. O fechamento, o direcionamento dele, às vezes, aqui chove muito essa parede, então tem um cobogó mais fechado, que aí impede de que a chuva entre com facilidade. Então, ele tem essa função. E aí, você quer... Aqui, eu quero muita iluminação. Cobogó mais aberto, né? Mais permeável, né? E aí você tem esse uso dos cobogóis bem presentes no projeto de interiores, como painéis, tem uma TV, coloca um cobogó por trás. Então o cobogó, ele não está mais hoje só na fachada, só no externo. Ele está entrando na sua casa. E fazendo de parte de todos os ambientes, né? E um dos desenhos que estava sendo apresentado lá é que ele tinha pontos com furos para você colocar a estrutura e criar a inclinação que você achasse melhor para o uso que você está fazendo. Desenhos, né? Exatamente. Bem legal. Com um apelo decorativo de fato. E agora nós vamos fazer um paralelo. Quero que vocês simplifiquem, mas que vocês façam um paralelo. Vou iniciar com a Raíla. Casa Cor versus Expo Revestir. O primeiro paralelo que eu faço que foi até de uma fala minha da nossa outra conversa, é que na Casa Cor, nem tudo que a gente vê é aplicável. Nós temos que direcionar o nosso olhar para ver o que nós vamos aplicar na realidade dos nossos clientes ou do nosso mercado. Expo Revestir, também senti isso, mas eu senti que na minha primeira experiência, e que bom que foi dessa forma, é que nós tínhamos um leque muito mais aberto de coisas aplicáveis na nossa realidade. Talvez por ser muitos elementos naturais. Mas ainda assim, nós temos que ver quais são os fornecedores que estão disponíveis na região ou que nós temos que buscar para que cheguem aqui. Mas foi muito boa essa experiência de ter contato com coisas diferentes para que a gente saiba que nós podemos nos capacitar mais e mais e mais, trazer novidades para a nossa região e deixar os nossos projetos mais completos. Perfeito. Rafaela, a gente percebe que você tem ido, tem buscado, e viu que você tanto participou da Expo Revestir, como foi a Casa Cor Pernambuco. Qual é o paralelo que você faz entre as duas experiências que você viveu? As duas experiências, a Expo Revestir, a gente vê como lá tem tanto profissionais, como também fornecedores, então lá você vê coisas que dá para usar, que dá para colocar no seu projeto, que funcione, que venda, né? Que tá ali no mercado. Então não é um teste, já é algo estudado, ele tá direcionado, ponto, né? Fato. E aí na Casa Cor, a gente vê ambiente, se apaixona, mas eu vejo assim, isso aqui não dá para usar. Né? Então, tem coisas aplicadas que são belíssimas, mas é para uma vitrine, é para uma casa que você não mora, é para um hotel, mas para o seu dia a dia tem que ser bem pensado. Então, a Casa Cor, a gente é uma especialização também, a gente vê muita inovação, muita ousadia, porque você ali tá com a tela branca e pode fazer do seu gosto, não tem muito o que agradar, né? Assim, o arquiteto, ele, claro que é impressionar,
mas ele também coloca muito do eu, né? Não vê muito nós, ele vê muito eu, pega, resgata histórias de famílias ou de coisas que ele queria vivenciar, porque eu tenho coisas que quero aplicar no meu projeto, mas ainda não apareceu um cliente para fazer aquilo que eu desejo. E lá é aquele momento do arquiteto, né? Dele trazer o que ele acha legal ou ele quer testar. E a gente vê muito disso. É lindo, mas às vezes eu não consigo colocar em meu projeto. Porque vem aquela história do Pinterest. Tirei foto, é bonito, mas não vai funcionar para mim. E a Expo Revestir trouxe um monte de catálogo, um monte de coisas. Já entrei em contato com algumas pessoas, porque eu vi que funciona, que tá legal, assim, que não é moda, né? E que eu tenho esse acesso. Então, o que eu posso retirar dessa experiência. Eu acho que um paralelo que dá pra gente estabelecer também é sobre o personalizado. Principalmente na Casa Cor Recife, por exemplo. A gente vê muito do regional, a gente vê muito desse apelo do que é cultural. Sim. E a gente viu muito isso a partir dos elementos que a gente já comentou várias vezes por aqui, de serem elementos naturais. Mas a gente viu também muitos stands trazendo, teve até um post que eu fiz que eu falei sobre isso, de que o personalizado aparece em muitas situações. Nas torneiras, isso é um exemplo. Você pode colocar a pedra que você deseja para ligar a sua torneira e todo dia você... isso aqui tá lindo, porque foi eu que escolhi para minha casa dessa forma. Acho que a gente consegue estabelecer esse paralelo também entre o cultural e o natural. E o personalizado, pegando aqui de Raíla, ele entra também muito forte. Eu vi portas impressas. Então, assim, você coloca, até assim, aqui é quarto de filha, ou até o nome da filha, você pode trazer essa impressão para a porta. Então, as pessoas hoje estão querendo se ver na sua casa e identificar essas coisas. Uma maçaneta com couro em pedra, eu vi, assim, fiquei maravilhada do que eles estão abertos para essa personalização, de dizer assim, é seu, na sua casa tem isso, porque você escolheu. Eu achei riquíssimo, assim. Falando de personalização, a gente vê e percebe nas redes sociais. Esse ano eu não fui para Casa Cor, mas fui para Expo Revestir, mas você acompanha muito pelas redes sociais. E o que você vê na Casa Cor, exemplificando a de Pernambuco, é muita impressão do regionalismo. Você consegue fazer um paralelo no que acontece na Casa Cor Pernambuco com a Expo Revestir São Paulo? Você consegue fazer um paralelo? Vamos lá. A Casa Cor, a gente vê muito forte essa questão do regional, do que é regional. A Expo Revestir, como ela é a demonstração de materiais, de produtos, eu não acho que tem muito isso do regional. Eu acho que é mais diversificada. Na Casa Cor São Paulo, que eu também já tive a oportunidade de ir, eu acho ela mais eclética, né? Porque São Paulo é uma cidade diversa. Então, São Paulo abriga diferentes tipos de pessoas, grupos. Então, na Casa Cor São Paulo, eu acho ela muito diversa. Na Casa Cor Pernambuco, eu acho ela mais direcionada para a região, para o Nordeste, mais direcionada para a nossa região. Talvez isso que a gente vê tantas cores, tanto maximalismo naquela amostra. Também, talvez isso. Porque como a Revestir, ela é para atender diferentes grupos, diferentes pessoas, como a gente está falando aqui, né, sobre a questão do personalizado. Eu acho que ela traz isso, de querer atender vários públicos. Até porque são empresas, né? Então a empresa ela quer conseguir atender o maior número de grupos possíveis. Diferente da Casa Cor, Rafaela. Diferente da Casa Cor, porque assim, a Expo Revestir, o que eu vejo também, a gente consegue testar os produtos. Sim. A gente consegue ver aquilo funcionar, né? Então eu vi duchas, vi até numa bancada também. Antes a gente via aquela torneira que ficou muito tempo na moda, que é a torneira, né, flexível, e a gente consegue mexer para cá, mexer para lá. Hoje já está vindo uma ducha ao lado do fogão também. Se você quiser colocar uma ducha ao lado do fogão, que você está com a panela ali, cozinha, você vai fazer um macarrão. Então a ducha está ali que você coloca para fazer o seu macarrão.
E assim, você vê tudo funcionando. Aí, diferente também, mais uma vez, da Casa Cor. Casa Cor, ele vai mais lhe instigar, né? Assim, já vai mais... É mais artístico. Mais artístico. Você vê, como eu disse, é uma tela em branco e o arquiteto ele vai lá para brilhar, mostrar o melhor, ele se desafia, ele quer aparecer e lhe impressionar. Chamar o seu olhar, né? Para você ficar naquele ambiente e dizer assim, eu não quero nem ver os outros. Então, ele gosta dessa impressão. E a Expo Revestir, ele traz o produto pensado no geral, porque ele quer vender, ele tá ali, a oportunidade, que ele é uma vitrine enorme, né, ali, e ele quer pegar você, mas aí ele lhe mostra, ó, isso aqui funciona, vem aqui, você vai ver funcionar. E isso é diferente, né, a gente perceber e ver o uso, é muito legal. É um evento paralelo que acontece com a Revestir, é a Casa Dexo. Sim, Que a gente, também. além de ver os ambientes prontos, a gente também pode testar. Então, uma das... Mistura dos um mistura dos dois, É. exatamente, é uma mistura dos dois. É como uma essa casa casa que é a você vai usar. que você vai usar e você vai ver. Eu achei bem interessante a questão das cubas, que a gente tinha a possibilidade de pegar a torneira, pegar o acionamento, pegar a torneira, pegar o acionamento e poder testar. Eu achei melhor. Eu achei muito funcional, né? Principalmente pra gente, porque às vezes a gente vai numa loja, pega a cuba, tem a cuba, né? Mas as torneiras Você estão fazer lá. a troca, né? Era um expositor pra você testar o que funciona e melhor. ver, né? Olha, eu quero essa torneira que tá lá na ponta. Então você retirava e colocava aqui ao lado. Era uma experiência. E ali era um 3D ao vivo, né? Que você... Então, deu legal, Deu certo, né? Então a gente brinca lá com os bloquinhos, como a gente vê nos nossos programas, né? Que a gente vai montando, mas lá era o real. Você vivenciava, né? Eu achei bem interessante essa questão essa casa dessa. Gostei também. Os dois. Me impressionou. Eu fiquei surpresa de ver, assim, os ambientes, a qualidade, né? E também as novidades. As novidades. E os ambientes já com os produtos que eram lançamentos. Então, falando da Casa Dexo, a gente sabe que foram eventos que ocorreram na semana da Expo Revestir. Raíla, você achou estratégico essas marcas trazerem eventos mais separados da Expo Revestir para que trouxesse o arquiteto para um momento direcionado só para a marca dele? Sim, eu achei muito interessante, não só pelo fato de você ter a oportunidade de conhecer outros pontos da cidade e ter contato com outros tipos de profissionais também. Isso é bem legal. É quase que um espelho do que acontece no Salone em Milão, né? Sim. Eu acho que eles se espelharam muito nisso para trazer para São Paulo essas outras oportunidades, essas outras experiências. E também muito de ter a percepção de que o que está na Expo Revestir é diferente do que está na Casa Dexo. Lógico que em alguns momentos eu senti falta de ter algumas marcas dentro da própria feira. Mas o fato de saber que eu teria a oportunidade de visitar esse outro espaço e pude ir, de fato, foi muito bom, porque eu vi a coisa acontecendo de outro ponto de vista. Então, acho que é uma experiência diferente, de fato, e que vai trazer muito mais pontos positivos para a gente. E é bem interessante que a Casa Dexo era na Avenida Paulista e a Revestir era lá em outro ponto. Então, assim, é bem estratégico isso também. Porque eles poderiam ter colocado a Casa Dexo próximo a Revestir. Mas não, era bem distante. Isso era até bom para não... A gente sabe, né, que São Paulo é uma cidade, né, congestionamento. Estratégico. Foi bem estratégico. Tinha muito agendamento. A Semana DW, que também acontecia, que tá dentro dessa Casa Dexo, né? Também muito interessante, porque tinha vários oficinas, eu participei de oficina, eu participei de palestras, conversas, bate-papos.
trazer essas pessoas que a gente vê muito no Instagram, vê muito na internet, assiste muito vídeo, para uma conversa assim como a gente está tendo hoje. Então, eu achei bem interessante, bem estratégico também, já respondendo a Lucinha também, bem estratégica. E eles mapearam, fizeram um mapa. A depender da região que você ficasse, você tinha esse acesso. O evento acontecendo próximo. Então, eu fiquei na região da Bela Vista, eu sabia quais eram os eventos que estavam acontecendo por ali. Um facilitador, né? Eles souberam bem movimentar os arquitetos, né? Então, assim, nós que aproveitamos a semana, a gente identificou a semana de um movimento em arquitetura, em design. Eu visitei também espaços que aí lá eu tive a oportunidade de ver acessórios. Então, para você ver o que é esse universo da gente, que não é só arquitetura. Eu fui ver acessórios, bolsa em madeira, com as cores fortes, porque a gente também está vendo esse retorno de cores. A gente lá antigamente, a gente olhava as casas todas coloridas, né? A gente vai ver hoje um patrimônio histórico tombado, você percebe as cores diversas das casas. E hoje a gente não tem mais isso. Sumiram, onde estão as cores? E também eles estão fazendo esse resgate para o design, para os acessórios, para as roupas. Então, bijuteria, vi bijuteria de cerâmica. Vi peças, pulseiras, utensílios de casa, eles estão direcionando também para isso. Então, acontece na arquitetura, acontece na moda, acontece, tudo vai junto. É um movimento bem legal que eles fazem e eu senti isso. Para onde eu ia, eu vi a arquitetura na cidade de São Paulo durante essa semana. Na Revestir. Preparou para receber os arquitetos. Então, isso é bem importante para quem está nos vendo, até para se programar para o ano que vem, para poder aproveitar essa semana, não colocar só dias para Expo Revestir, deixar mais dias reservados e programar melhor, porque o arquiteto consegue viver uma experiência múltipla. Sim, e a gente tem uma novidade, né? Em breve, eu e Raíla, a gente tem uma novidade aí. Para quem tem interesse em participar da feira, a gente tá com os planos, os projetos, para que todo mundo tenha esse acesso, né? Graças a Deus a gente conseguiu se encontrar lá, mas a gente sabe que às vezes é muito difícil para quem nunca foi a São Paulo, para quem nunca teve esse acesso, ir até a feira. Até porque a gente sai de uma cidade do interior, né? E vai para uma cidade como São Paulo, é tudo muito grande e às vezes você não consegue se situar, então a gente está com os planos aí. Nos próximos dias, divulgaremos, teremos novidades de poder levar mais arquitetos com a gente. Então, eu fui ano passado, eu fui esse ano e pretendo ir no próximo ano e pretendo que os meus colegas profissionais também estejam comigo, se atualizando, né? Para que a gente, quando um pega na mão de outro, né, a gente fica mais forte, né? E foi tão bom a gente se encontrar e de verdade não foi planejado, né? E a gente foi se encontrou na feira. Da feira a gente marcou no local. Na verdade eu nem sabia que Raíla ia. Então a gente se encontrou lá e assim é legal porque a gente tá aqui no nosso dia, é trabalho. E lá a gente teve a oportunidade de vivenciar a arquitetura de vários modos, né? Então a gente foi para uma feira, a gente foi para o barzinho onde a gente ficou olhando, tirando foto, pegando nas coisas, porque os bares, os restaurantes também têm muita coisa a mostrar. E a gente nessa nossa rotina de almoçar, de jantar, a gente viu também o que era usual em restaurantes, Sim. né? Por exemplo, essa questão da água com gás. Imagina isso num restaurante, a praticidade que né? Um uso desse, maravilhoso. E os restaurantes lá, você consegue ver muito natural, muito revestimento da atualidade. Isso foi massa. Também é uma forma da gente... E assim, quando a gente viaja, a gente abre a mente da gente, né? Você, por exemplo, ficou num prédio mais emblemático de São Paulo, né? Copan. Uma experiência então, é uma experiência maravilhosa. Estou com saudade. Eu acordo lá em casa, amo minha casa, mas às vezes eu olho, peraí, é Copan? É casa? Como é? Porque
foi bom, é gostoso de você sentir aquele, né? São Paulo é diferente. Você dorme, mas você tá acordado, porque a cidade vibra. E lá no Copan é também estratégico. Você vê um barzinho aqui, outro barzinho ali. Lá embaixo tem uma padaria, uma lá sapataria, uma sorveteria. Então, assim, tudo muito ali é vivo. Muito vivo, sabe? E de repente as surpresas, que você entra numa ruazinha, de repente vai um prédio lindo, maravilhoso, que também é arquitetura, que é história, que é resgate. Tive tempo de ir a uma livraria, trouxe um monte de livro de arquitetura. Minha mala veio estourando, quebrei zíper, mas coube. E aí é isso, a gente traz na bagagem física, bagagem, né, de mente, de coração, para a gente poder distribuir aí nos projetos, né? Sim. E nessas conversas maravilhosas. E eu acho que é muito importante, né? Não só pra gente, mas pra todo mundo que tem acesso a gente, né? Que no caso são os nossos clientes. Então, se a gente vai pra uma viagem dessa, se a gente vai pra uma feira dessa, se a gente faz essas conexões, a gente volta muito melhor do que se foi. Esse material, essa bagagem que chegou, que trouxeram, ela é bem importante e ela faz com que vocês produzam melhor na hora de sentar e de criar, Raila? Com certeza absoluta. Como a Rafaela disse a história dos livros, eu cheguei com uma mala despachada só de mostruários. E isso é muito importante porque a gente tá ali. É diferente você mostrar uma coisa digital para o cliente e mostrar ela no tato, propriamente dito, né? Ele vê a cor de perto, ele tocar na textura, ter esse material em mãos, não só da parte teórica, mas ele ali, no seu olhar, na sua mão, é muito bom, facilita muito o ato de projetar e também de entender antes o que a gente está colocando no projeto, como que ele vai funcionar nesses novos projetos. Perfeito. E agora eu vou conversar um pouquinho com vocês, como é que vocês se reconhecem no mundo da arquitetura. Vou começar aqui com Rafaela. Como é que você se reconhece no mundo da arquitetura e como você se descreveria nesse universo? Olha, eu me reconheci na Expo Vestir, porque vi muito do natural, muito da identidade, muito da personalidade das pessoas, do que elas querem para a sua casa. Então, eu tenho essa preocupação de perceber, de ver o que o cliente quer na realidade. Então, eu atuo, né, pensando no natural. Eu tenho uma paisagem, eu quero que o cliente veja aquilo, então eu vou trazer aqui o bebê dele, o quarto. Então, eu gosto muito de trazer essa identidade, né, do cliente e pensar no que ele vai vivenciar. Então, eu gosto do natural, é um tecido, é um couro, é a pedra. E eu busco isso nos lugares que eu visito, como a gente estava conversando também, em restaurantes. Tudo isso é vivido, é pensado, é planejado. E eu gosto de que os clientes tenham essa sensibilidade também junto comigo, sabe? De dizer assim, Rafaela está colocando isso porque é o melhor para mim, é o melhor para minha casa. Isso aqui vai ser atemporal, isso aqui não é momentâneo. Porque a gente também, quando vai planejar, tem que perceber isso. Eu não quero que o cliente daqui a 2 anos vá trocar aquilo porque saiu de moda. Então, eu tenho que pensar também, até assim, de ter o pensamento de que, assim, não vai ter um gasto. Não, ela colocou isso aqui, eu vou usar como meus filhos, meus netos vão usar, vão gostar. Então, eu tenho que ter essa preocupação e de que o cliente não tenha dúvidas, né? Como eu falei também do projeto já no início, tudo é explicado, tudo é visto e eu gosto de trazer esse esclarecimento para o cliente, esse entendimento, né? Do que é bom e do que é durável, que tenha do que é história, funcional. do que é funcional, porque não adianta ser belo sem funcionar, né? Exatamente. Como eu falo também, o belo, a gente olha um cenário. É lindo aquele cenário, tá lá impresso. Mas se ele não funciona, isso para mim não faz sentido. E assim como também, se funciona e não é bonito, eu também não sei de quem é. Porque tem que ter a identidade, né? Aí a gente tem que pensar desse formato. Perfeito. Thalita, como é que você vê a participação? A gente teve um momento de se encontrar, mas a gente viu que tinha muitos lojistas da nossa região na Expo Revestir.
A que olhos você vê isso? Você vê isso como um ponto positivo, como algo que pode facilitar e ajudar na execução dos seus projetos no futuro? Com certeza, Lucinha. Como eu disse, né, no começo, ter visto você, ter visto o Jefferson, ter visto Luciana, ter visto o Maninho, todo mundo lá com um olhar atento, preciso, buscando, né, a inovação, buscando conhecimento, buscando entender como é que as coisas funcionam, me deixou muito feliz. Por quê? Porque quando a gente vai projetar, a gente precisa ter quem execute. Então, se eu não tenho um fornecedor que traz para mim, se eu não tenho um profissional que executa para mim, fica tudo muito mais difícil. Como a gente disse no começo, né? A gente vai, olha, pesquisa, vê e tenta trazer. Se a pessoa ela não tem conhecimento, se a pessoa ela não tem pretensão de querer fazer acontecer, fica tudo muito mais difícil para o arquiteto. Então, não adianta de nada o arquiteto ele ir buscar inovação se, quando chega de volta para o seu lugar, não tem quem execute. Então, você, de antemão, parabéns. O pessoal da Solânia Construção também estava presente. É muito gratificante ver que as pessoas daqui, os fornecedores, os prestadores de serviço, estão procurando se atualizar para trazer o melhor para a gente enquanto profissional. Ainda você vê com essa mesma visão a participação dos lojistas na Expo Revista em São Paulo? Sim, com certeza. É muito positivo para a gente, até porque o que a gente está vendo lá, a gente sabe que a gente vai poder utilizar aqui. É muito bom saber que o revestimento que a gente encontrou lá, ou a pedra que a gente viu e gostou muito, a pedra que é novidade, você vai poder trazer para a gente. Ou o pessoal que trabalha com porcelanato, com a cerâmica também vai trazer, para que a gente consiga aplicar nos nossos projetos. Então, a gente percebe esse movimento no nosso mercado e a gente vê o quanto isso tem sido positivo nos últimos anos. A gente tem percebido essa atualização na nossa cidade, inclusive com sua participação, não dá para deixar de falar isso. E tem facilitado muito a nossa realidade enquanto profissional de poder colocar bons produtos, coisas novas, lançamentos, saber que está no mercado para a gente poder aplicar. Rafaela, qual é o conselho e a dica que você dá para os lojistas que estão aí, que ainda não conhecem, que ainda não foram? Qual é o conselho que você deixa para eles? Olha, como a gente está discutindo aqui nesse sentido, planeje pelo menos um evento ao ano, né? E você veja que aquilo você vai conseguir trazer, porque não adianta a gente viajar com a expectativa de que eu vou buscar coisa nova e você volta com a mala vazia, literalmente. Eu fui, olhei, não posso trazer, lá na minha região não usa, porque também tem isso. A gente olha, gosta, mas Bananeiras recebe isso bem, né? O clima daqui, vale a pena eu ir lá e trazer algo de alumínio? Tem que ver o uso, tem que estudar a região. E os lojistas têm que estar atentos a isso. Porque a gente é um grupo, todo mundo unido, né? E todo mundo ganha com esses eventos. O lojista vai lá, busca já direcionado, aqui os arquitetos vão utilizar, vai ser positivo. Então, eu acho que tem que ter essa visita a um ano, sabe? Assim, uma vez ao ano, ou 2, 3, quanto você achar necessário, mas que é importante, porque todo mundo cresce, todo mundo vê que é funcional, que que vale a pena ir a essa feira. Existem novidades, existem situações que você não vai conhecer só no computador, você não vai ter aquela experiência, você não vai ter aquele toque, você não vai entender aquele produto, porque a gente, mais uma vez, a internet nos ajuda, a tecnologia está aí pra gente na mão, mas a visita, a experiência, o ir, o conversar, essa troca existe e é muito, muito, muito assim, viável, sabe? Assim, é muito válida. Então, tem que se organizar, vale se atualizar e todo mundo ganha com isso, principalmente a gente fica muito feliz em saber que a gente foi para a feira
e eu vou ter a possibilidade de usar uma peça que eu gostei, sabe? Assim, isso aí torna a experiência mais gostosa ainda, mais interessante de saber que eu vou ter aquilo, né? O meu... E como bem Raíla falou, né? A gente traz o catálogo, né? Traz o material, mas se a gente não tiver o fornecedor que tenha, fica tudo mais difícil. E assim, é muito importante essa questão de se planejar, né? Porque muita gente pode pensar, mas eu vou gastar. De fato, você vai gastar, mas não é um gasto, é um investimento. Então, como arquiteta, eu pergunto agora para você, Lucinha, valeu a pena ter ido? Super. Valeu super a pena. Como eu iniciei aqui falando com vocês, que eu tinha ido à FECOM, quando ela era generalista aqui no material de construção. E a Expo Revestir eu já fui mais com o olhar de tentar ser especialista, né? De tentar ir com um olhar mais para o elemento natural, que é o nosso foco, é o produto foco nosso aqui da CIB Reveste. E foi super válido, abriu a mente, você vê outras oportunidades, vê outras possibilidades. Então isso foi fantástico e proveitoso. E o mais interessante de tudo isso são as conexões que a gente estabelece nesses encontros. Então, a gente estabelece conexões com vocês, a gente estabelece conexões com fornecedores, com fábricas, e você volta a pouco. Então, se você estava desmotivado, você se motiva, você pega um gás a mais, algo que estava parado lhe renova. Então, é válido ir, é válido se planejar e é válido fazer isso. Por quê? Porque a região é quem ganha. A nossa região ganha, os nossos clientes ganham e a gente não dá a oportunidade para que outros venham e se estabeleçam no lugar que é nosso, que a região é nossa, é o lugar onde a gente vive, é o lugar onde a gente quer que o comércio avance, onde a gente quer que movimente. Então, para isso, a gente tem que cada vez mais se capacitar e os lojistas a gente vê e fica feliz que estão em busca e assim, Reveste é uma delas. E vamos finalizar agora o nosso bate-papo, que foi maravilhoso, gostoso, rico, e eu tenho certeza que você não vai perder para o nosso episódio no ar no YouTube.